Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é refletindo sobre a Santíssima Virgem, discípula, serva e mãe de Deus. Nessa primeira reflexão, conversaremos sobre a genealogia de Maria, uma curiosidade edificante e também relevantes informações sobre Maria, a mãe de Jesus. Iniciaremos esta caminhada através das palavras do Papa Francisco sobre o Espírito Santo, contida no livro Ave Maria, páginas 10 e 11. O protagonista dessa obra de reconciliação e de unidade entre Deus e seus filhos é o Espírito Santo, que sempre constrói pontes, inaugura relacionamentos, fortalece laços, consola na dor e dá força e a alegria do perdão e da misericórdia. De fato, Maria é esta obra-prima do Pai, a cheia de graça. Nela vemos o resultado da ação de Deus. Isto é o que acontece com um ser humano quando acolhe completamente o Espírito Santo. A pessoa se torna um esplendor de bondade, de amor, de beleza, a bendita entre as mulheres. Vamos a uma curiosidade importante: a genealogia de Jesus através de Maria. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17, nós temos a descrição de uma árvore genealógica. Quando chegamos no Evangelho de Lucas, capítulo 3, 23, temos outra descrição. A genealogia de Jesus em Mateus é a mesma genealogia de Maria, mãe de Jesus, e que tem como objetivo estabelecer que Jesus é filho de Davi. E repare bem que o José, que é citado por Mateus, capítulo 1, versículos 16, chama-se José, filho de Jacó, pois o texto diz que Jacó gerou José. Ele se remetia verdadeiramente a Joaquim, pai de Maria. Ocorre essa confusão só nas Bíblias que foram traduzidas dos manuscritos que estavam na língua grega, pois a grafia dos nomes é muito parecida. Nos manuscritos que estão registrados em hebraico, se distingue muito mais facilmente. Jacó gerou Joaquim, que é verdadeiramente o pai de Maria. Porém, em Lucas, lemos que o texto fala de José, filho de Eli. São nomes de personagens completamente diferentes. A genealogia de Lucas é a árvore genealógica de Jesus, mas por meio de José, marido de Maria e pai adotivo de Jesus. É uma genealogia humana, que não se encerra em Davi, mas segue até Adão. Então, quando quisermos nos referir à genealogia de Jesus, da casa de Davi, devemos nos remeter à genealogia descrita por São Mateus. O que sabemos sobre Joaquim e Ana, pais de Maria e avós de Jesus? Em termos históricos, pouquíssimo se sabe sobre quem foram Joaquim e Ana. A principal fonte de informação biográfica sobre Joaquim e Ana é um evangelho apócrifo, texto conhecido como Proto-Evangelho de Tiago. O problema é que esse material foi escrito bem depois da morte dos ali citados, Joaquim e Ana, e provavelmente por volta de 150 anos da era cristã. O Proto-Evangelho de Tiago é um texto não canônico do segundo século. Segundo o relato, Joaquim e Ana tinham idade avançada e nenhum filho. Nessa época, um casal sem filhos eram considerados amaldiçoados por Deus. Tanto Ana quanto Joaquim são apresentados como fervorosos na oração, pedindo a Deus que os livrasse dessa maldição. Joaquim é apresentado como um homem de posses e muito virtuoso. Ele é descrito como uma figura extremamente devota e uma pessoa que se preocupava com o outro, sobretudo com o órfão, os peregrinos, com as viúvas
e os mais pobres. E diz que ele separava tudo o que conseguia produzir em 3 partes. Uma ficava para a manutenção de sua casa, outra doava para o templo e o restante aos desfavorecidos. Demonstrava ser Joaquim um homem de caráter extraordinário. Ele constantemente faz ofertas a Deus, pedindo que tivesse um filho. Joaquim, nesse sentido, é apresentado como um homem que espera um milagre divino. A beleza do relato apócrifo resiste justamente no fato de que tanto Joaquim quanto Ana são apresentados como 2 biografias de tristeza, de angústia profunda por não gerarem descendentes, e ao mesmo tempo, como os dois, eles acreditavam que na oração que Deus poderia fazer um milagre. E este milagre foi realizado com o nascimento de Maria. Eles se tornaram pais da maior figura santoral da Igreja, que é Maria, defendida como a maior dentre os nascidos de homens. Em Jerusalém existe uma basílica de Santa Ana, construída sobre a casa da Santa, local do nascimento de Nossa Senhora. A antiga casa de Ana e Joaquim, em Jerusalém, onde Maria nasceu, fica ao lado da piscina de Betsaida, e onde hoje acolhe a igreja de Santa Ana. Em 26 de julho, a igreja faz memória de São Joaquim e Santa Ana, pais da Imaculada Virgem Mãe de Deus, cujos nomes foram conservados pelas antigas tradições cristãs. E é neste contexto de tradições orais e relatos escritos tardios que é apresentados a voz de Jesus. A maioria dos registros sobre Maria, mãe de Jesus, também não se encontram na Bíblia, mas são fruto de registros não inseridos na Bíblia, mas vivos na tradição oral e posteriormente registrados de forma escrita. E assim como escritos variados datados de vários séculos diferentes, muitas eram as discussões de como verdadeiramente teria sido a participação de Maria na história da salvação da humanidade. E para chegar a algumas verdades incontestáveis, muito foi pesquisado por padres, autoridades eclesiásticas e em vários concílios. Algumas verdades foram defendidas como verdade de fé. Chegamos assim à determinação de 4 dogmas sobre Nossa Senhora. Dogma, do ponto de vista dos católicos, é uma definição verdadeira feita acerca de algum ponto essencial e, portanto, importante para a fé. Trata-se não de uma verdade inventada ou imaginada por seres humanos, mas uma verdade revelada por Deus. É importante salientar que o dogma é uma afirmação eclesial da Igreja e, enquanto tal, é símbolo, quer dizer, sinal de reconhecimento da reta fé. De uma maneira ainda mais direta para o cristão católico, dogma é uma verdade absoluta, defendida, infalível e inquestionável. Uma vez proclamado, o dogma não pode ser negado ou revogado, nem mesmo pelo sumo pontífice ou por algum concílio. Geralmente os dogmas são proclamados para colocar um ponto final nas incessantes discussões teológicas a respeito de algum tema fundamental da fé e que exige a adesão de todos os católicos. É um ato de confiança e de extrema humildade. Antes de prosseguirmos, vamos diferenciar dogma, aparições e devoções. O dogma é verdade de fé. As aparições, aprovadas pela Igreja, são manifestações de Nossa Senhora através de videntes. E devoções são hábitos e tradições que a Igreja acolhe, pois ajuda na manutenção e no exercício da fé. Os dogmas definidos pela Igreja a respeito de Nossa Senhora são chamados de dogmas marianos. Vamos a eles. São 4 os dogmas marianos. O primeiro deles foi proclamado durante o Concílio de Éfeso, no ano de 431, e afirmava a maternidade divina de Maria, quer dizer, Maria verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. É por isso que na oração da Ave Maria rezamos:
Santa Maria, Mãe de Deus. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Maria foi mãe deste Deus feito homem, que é Jesus. Assim, Maria é mãe de Deus. É uma realidade que dá fundamento a todas as outras. É uma verdade, em primeiro lugar, sobre Cristo, pois é preciso afirmar que Jesus é verdadeiramente Deus. E para que possamos falar que Maria é mãe de Deus. O segundo dogma mariano foi definido pelo Concílio de Latrão, em 649, e declarava a virgindade perpétua de Maria, quer dizer, ela era virgem antes do parto e permaneceu virgem após o parto. A esse respeito, São Gregório Magno afirma lindamente que aquela virgem que deu à luz, enquanto dava à luz, duplicava sua virgindade. É o dogma mariano mais antigo das igrejas católica e oriental ortodoxa, afirmando a real e perpétua virgindade, mesmo no ato de dar à luz o Filho de Deus feito homem. Catecismo da Igreja Católica, número 499. O terceiro dogma foi solenemente pronunciado pelo Papa Pio IX em 1854 e sustentava a Imaculada Conceição de Maria. Em outras palavras, Maria nasceu sem o pecado original. Diante dessa declaração de fé, podemos rezar aquela conhecida jaculatória: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Defende que a concepção de Maria foi realizada sem qualquer mancha do pecado original, no ventre de sua mãe. Dessa forma, ela foi preservada por Deus do pecado desde o primeiro momento de sua existência, como apontam as palavras do anjo Gabriel, sempre cheia de graça divina. A festa da Imaculada Conceição de Maria é celebrada no dia 8 de dezembro, definida inicialmente em 1476 pelo Papa Sixto IV. Também nesse caso, muitos escritos dos padres da Igreja defendiam a Imaculada Conceição de Maria, pois era adequado que a Mãe de Cristo estivesse completamente livre do pecado para gerar o Filho de Deus. O quarto dogma foi definido em 1950 pelo Papa Pio XII e atesta que Maria foi assunta por graça de Deus ao céu. Embora essa declaração tenha ocorrido somente no século XX, desde o quarto século os cristãos já produziam textos reconhecendo a Assunção de Maria. Ouçamos um pequeno fragmento da declaração feita pelo Papa Pio XII. Depois de elevar a Deus muitas reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito Santo da verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência, para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma augusta Mãe, e para gozo e alegria de toda a Igreja com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma devidamente revelado para a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu, indica o Papa. É uma verdade que a Igreja acredita desde o século V e VI, quando já havia uma celebração da então chamada Dormição de Maria. No Concílio Vaticano II, encontramos: quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe do seu Filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribua para a vida. Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, na obediência da fé, certa que nada para Deus é impossível. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas reflexões sobre a Santíssima Virgem Maria. Conto com sua companhia. Até breve.